Eduarda, 35 anos, morava em Tocantins, juntamente com o esposo, Roberto. O marido ligou para o primo de Eduarda, pedindo ajuda. Eduarda sofria da síndrome de borderline e estava internada após ter tomado uma dose excessiva de remédios muito fortes. Ele disse ao primo de Eduarda que não conseguia mais ajudá-la lá em Tocantins. Em São Paulo, com certeza, haveria mais recursos, mas no momento não dava para vir para a capital paulista. Então, o primo vai a Tocantins e traz Eduarda para a cidade onde ele mora, Penápolis. E em Penápolis, a família a levou aos melhores psiquiatras da região. Ela era dedicada aos tratamentos, fazia terapia e tomava 8 remédios para controlar a sua angústia, a sua tristeza. E tudo ia indo bem. Quando o esposo vem então de Tocantins para o interior de São Paulo para formalizar a separação, ele não queria mais o casamento. Ele não estava aguentando mais a esposa com essa síndrome de borderline. No entanto, Eduarda foi surpreendida com essa decisão do marido. Não se conformava com o pedido de separação. Ela, que estava recebendo todo o tratamento bom, necessário, ela que estava até superando boa parte dessa síndrome de borderline, quando o esposo vem para o interior de São Paulo e formaliza a separação, ela, surpreendida com essa decisão do marido, não se conforma e volta a ficar muito deprimida. Mas deprimida mais do que antes, muito mais do que antes. Mesmo diante da perda, Eduarda buscou se reerguer e iniciou estudos em um cursinho preparatório para fazer novos cursos. Eduarda, 35 anos, bonita, inteligente demais, muito amiga, companheira, mas muitas vezes ela ficava tão triste, mas tão triste, tão amargurada, tão angustiada, e disse a uma amiga que não suportava a falta do marido. E segundo esta amiga e outras amigas também, ele passou a não atendê-la mais. Ela ligava e ele passou a não mais aceitar suas ligações. E para completar, ela fica sabendo que era filha adotiva. O fato de ser adotiva e de ter sido abandonada pelo marido no momento que ela tanto precisava pode ter sido causa de uma depressão ainda maior. Quem sabe se sentindo duplamente rejeitada. Primeiro, pelo marido, e depois ela ficou sabendo, rejeitada pela sua mãe biológica, então foi adotada. Imagine isso na cabeça de uma pessoa que já sofre da síndrome de borderline. Deprimida, Eduarda recorre a um outro primo e diz a ele exatamente assim: primo, eu preciso que você me apresente alguém barra pesada, mas alguém barra pesada mesmo. E o primo quer saber por quê. Por que você quer que eu apresente a você um cara, uma pessoa barra pesada? Por quê? Primo, para me matar. O primo assustou. Você tá louca? Você tá falando a verdade ou tá brincando? É isso mesmo, primo. Eu quero que você
procure por uma pessoa, me apresente uma pessoa barra pesada. Eu quero que essa pessoa me mate. Isso assustou o primo de tal modo, de tal forma, que ele ainda disse: você só pode estar louca. Isso só pode ser loucura ou uma brincadeira de mau gosto. Você tá doida? Vendo que o primo não levou aquilo a sério, ao contrário, rejeitou o que ela pediu, ela recorreu a uma amiga, que também assustada recusou-se a ajudar. Isso é um absurdo. Essa amiga, imaginando que aquilo não passasse de um papo furado, sabe, de um momento que você fala asneiras, que você fala coisas absurdas. Só que aquilo era muito sério, mas muito sério mesmo. E sem auxílio de ninguém, Eduarda procurou fazer aquilo que ninguém poderia acreditar. Entre sexta e segunda-feira daquela semana, ela chegou até Robinson, um ex-presidiário de 21 anos. Tinha acabado de sair da cadeia. Para ser mais exato, saiu da cadeia há um mês. E ela fez uma proposta a Robinson. E este ex-presidiário aceitou fazer o serviço por R$20 mil. R$20 mil. Se bem que ele afirmou ter recebido apenas R$2 mil. Esse ex-detento, esse ex-presidiário, chamou um comparsa, chamou um colega de cadeia, que teria a incumbência de incendiar o carro dela tão logo ela fosse morta. Nesse intervalo de sexta a segunda-feira, no domingo, Giovana foi ao aniversário da sobrinha e procurou mostrar normalidade, como se tudo estivesse bem, como se ela estivesse feliz com a sobrinha fazendo mais um ano de vida. Só que ninguém, absolutamente ninguém nessa festa de aniversário da sobrinha imaginava que no dia seguinte já estava tudo acertado, já estava tudo contratado, tudo combinado com o matador. Que às 23 horas do dia seguinte, ela seria assassinada. Na segunda-feira, o dia transcorreu normal. O dia foi como se fosse um dia normal, na vida de Eduarda e na vida de todos. Tanto que ela foi ao cursinho à noite, tranquila, numa boa. Minutos antes de partir para a morte, ainda fez uma prece com a professora do cursinho, porém sem dar a entender que seria o último encontro entre elas. Ela simplesmente convidou a professora para fazer uma prece. E a professora, sabe, fez lá a prece, rezou com ela sem entender também nada do que estava para acontecer. E disse então um tchau, ou mais que um tchau, disse um adeus meio frio às colegas, às amigas. E uma delas, inclusive, pediu um abraço a Eduarda. E a resposta foi: não posso. Tenho de ir a um compromisso agora e não tenho tempo nem sequer de dar um abraço. Me desculpe. E foi embora para a morte. E foi embora para ser morta pelo assassino contratado por ela própria, por ela mesma. Dia seguinte, terça-feira, um corpo foi encontrado com 3 tiros, um na nuca e 2 na cabeça. Era o corpo de Eduarda. E junto com o corpo, o bilhete. O bilhete, que não havia dúvida, deixava claro para todos que ela, Eduarda, tinha planejado a sua própria morte.
os policiais conseguiram obter todas as provas necessárias antes de chegar ao assassino. Entre essas provas, as pegadas no local do crime, que coincidiam com o tênis apreendido na casa do assassino. A polícia foi investigando e chegou até esse rapaz, que tinha deixado a cadeia há 1 mês. Não tendo como negar, admitiu o crime e contou então os detalhes. Doutora Eduarda, 35 anos, a mulher que pagou para ser morta. A mulher, ela mesma contratou o seu assassino. E deixando esta carta assustadora de despedida. Síndrome de borderline é uma grave doença psicológica. Os indivíduos com a síndrome de borderline vivem no limite entre a normalidade e surtos, oscilações de humor e impulsividade. Imagine quem tem a síndrome de borderline ainda é abandonada pelo marido e descobre que também é filha adotiva. Tudo isso uma tempestade perfeita para uma decisão trágica: a de contratar a sua própria morte. Esta mais uma história que a vida escreveu.